Bom dia a todos, nobres colegas vereadores, vereadoras, funcionários desta casa, comunidade aqui presente, autoridades aqui presentes. Momento de gratidão a Deus por a gente ter amanhecido, aberto os olhos e estar aqui nessa manhã, um momento tão especial. Falar de Andréia Gregório é muito fácil. Falar como minha amiga Neiva falou. Andréia Gregório é uma pessoa simples, humilde, participativa, comunicativa e tantas outras coisas tão importantes, Andréia, que você tem. Então, essa manhã eu quero parabenizar também a todos os nobres colegas vereadores que votaram por essa moção que vai acontecer agora, a partir de agora. E as minhas moções, os meus títulos que são dados nesta casa, eu sempre peço permissão a Deus, para poder Ele nos conduzir, porque sem Ele nada somos. E fiz um convite especial ao meu pastor Edivaldo, para que ele viesse a brilhantar essa manhã aqui com a gente. A Andréia também teve uma história muito bonita na Igreja Batista. E não poderia deixar de não convidar o nosso pastor Edivaldo para fazer nossa abertura da nossa moção agora pela manhã, começando com nossa oração. Queria fazer um convite ao pastor Edivaldo que viesse aqui à frente com sua esposa Dene, sua companheira de tantos anos. Dene, se quiser ficar aí mesmo na frente, pode ficar. Eu vou só levar o... Pega lá, Demar, por favor. Pastorzinha, parabéns. Obrigado. Que bom vocês aqui, pastor. Bem, meus... Nós estamos aqui. Eu quero dizer que a Andréia, antes de orar, quero dizer que a Andréia é uma pessoa muito importante nessa cidade, a família dela, e ela honrou a nossa igreja, a Igreja Batista, e honra essa cidade. Eu quero aqui aplaudir também a vereadora Marijane, né, por essas moções tão bonitas que ela tem apresentado. Nosso Deus Pai, nós estamos aqui diante de Ti e diante das nossas autoridades, diante dos vereadores e diante do povo de Una. Deus, abençoa Andréia. Toma ela cada dia nas Tuas mãos. Nós Te agradecemos pela vida de Andréia. E nós Te agradecemos pelo reconhecimento da Câmara de Vereadores, dando essa moção para ela. Abençoa esta Câmara. Deus, abençoa também o nosso prefeito e todas as autoridades aqui presentes e ou representadas. Toma cada um nas Tuas santas mãos e abençoa todos. Abençoa Andréia. Ó Deus, eu quero ainda Te agradecer pela nossa Câmara de Vereadores, por todos os vereadores que compõem esta Câmara. Abençoa cada um deles, abençoa o trabalho que eles têm executado em favor da nossa cidade.
continua cuidando de cada um deles. E eu te suplico estas coisas, ó Deus, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Deus conhece minha história, sabe tudo que eu passei, sabe a marca que ficou em mim, a dor que não passava, sem me lamentar, e aquela marca que ficou em mim. A fé diminuía, a dor só aumentava. Já não chorava mais, minha alma só gritava. E não havia nada que me desse paz. E quando meu Jesus tocou minha vida, colocou o remédio na minha ferida, que doía tanto, agora não dói. Uma nova história começou em mim. Aquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Tudo que eu perdi, o Senhor devolveu. E me fez esquecer tudo que aconteceu. Hoje eu tenho mais de 1000 motivos. A fé diminuía, começou a aumentar. Não falava mais, minha alma só gritava. Não havia nada que me desse paz. Quando meu Jesus tocou em minha vida, colocou remédio na minha ferida, que doía tanto, agora não dói mais. Uma nova história começou em mim. Aquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Tudo que eu perdi, o Senhor devolveu. E me fez esquecer tudo que aconteceu. Hoje eu tenho mais de 1000 motivos para adorar a Deus. Uma nova história começou em mim. Aquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Me fez viver. Tudo que eu perdi, o Senhor devolveu. E me fez esquecer tudo que aconteceu. Hoje eu tenho mais de 1000 motivos para adorar a Deus. Fica aí, viu, Leila? Bonitinha. Viu que tem mais. Moção de congratulações
a mesa diretora da Câmara Municipal de Una, do Estado da Bahia, por proposição da vereadora Marijane Santos Nascimento Dias e aprovada pelo doutor plenário, manda lavrar nos anais desta Casa de Leis votos de congratulações, comoção honrosa à senhora Andréa Gregório dos Santos, pela implantação do grande empreendimento educacional colégioperfil.com, lançado, concluído e em funcionamento no bairro Santa Rita, nesta cidade de Una, com o objetivo maior de fortalecer a educação unense. Câmara Municipal de Vereadores do município de Una, Bahia, em 22 de abril de 2025. Presidente Edimalvanda Purificação dos Santos, primeira secretária e autora Marijane Santos Nascimento Dias e segundo secretário Arnaldo Teixeira Brito. Biografia. Meu nome é Andréa Gregório Santana de Paula, nascida em 31 de março de 1980, filha de Estelita Maria Santos e Geraldo Gregório de Paula. Na verdade, nem conhecia o meu pai. Minha mãe teve que fugir dele, quando ainda estava grávida de mim. Meus tios foram buscar minha mãe em São Paulo e a trouxeram para Una, pois meu pai era um alcoólatra, batia em minha mãe grávida de mim, deixava ela sem comer, colocava os cachorros para mordê-la, literalmente. Meu pai tentou me matar, mas eu sobrevivi. Na minha infância, estudei na escola da Bolandeira, Joeirana, Rio da Barra, André Rebouças e na escolinha Girassol. Estudei o ginásio e o ensino médio no Colégio Municipal Alice Fux de Almeida, Semafa, onde cursei o magistério. No ano da minha formatura, passei em segundo lugar no vestibular da UESC em pedagogia e passei no concurso público municipal de Una para professora, mais tarde para coordenadora. Em Una, onde vivi minha vida quase toda, muitas coisas aconteceram. Ainda na infância, eu estudei em uma escola onde fui marcada pelo preconceito. Nos desfiles de 7 de setembro, eu almejava ser rainha, mas por conta de minha cor, sempre era escolhida para ser escrava, o que marcou negativamente a minha autoestima por anos. Nesse cenário, comecei a não gostar da minha cor e desenvolvi uma fragilidade emocional significativa. Tive uma saúde debilitada, muitas alegrias, desmaios contínuos, problemas respiratórios, imunidade baixa, sentia-me inferior, extremamente carente e inadequada. Minha mãe retomou a vida dela e casou novamente. E eu, um período, fomos morar em Comandatuba. Naquele tempo, vivi dias difíceis. Muitas vezes o que tinha para alimentar era o que sobrava da comida do Hotel Transamérica. Meus tios não sabiam daquela situação. Minha mãe achava que eles já tinham feito demais e não deixava que eles soubessem de toda a necessidade que passávamos. Ninguém sabia das crises emocionais que eu tinha, o quanto eu sentia a falta de um pai. Mesmo meus tios me dando todo o apoio e amor, os anos se passaram e eu fui estudar no Colégio Semafa. Ali encontrei professores que me ajudaram de forma muito significativa a me tornar quem me tornei hoje. Aqui destaco professor Marcos, professora Lúcia Helena, professora Marinalva, entre tantos outros. Eu posso dizer que um professor é capaz de mudar o curso da história de um aluno. Acho que é por isso sou tão apaixonada pela educação. Eles me fizeram enxergar que eu era importante, que eu era inteligente e capaz.
conseguiram ver em mim o que eu não via e curaram as minhas dificuldades e aprendizagens, que não eram poucas. Esses professores, minha família e também o pastor Edivaldo Santiago, que na época era meu pastor, me incentivavam a passar na faculdade. Finalizando o magistério, me dediquei com afinco e passei em segundo lugar no curso de pedagogia na UESC em 2002. E no mesmo ano, passei no concurso público como professora e depois como coordenadora pedagógica. Exerci minha profissão de pedagoga com muita paixão, mas em mim ardia um sonho de ser psicóloga. Depois de alguns anos, em 2013, entrei na faculdade de Ilhéus. Realizei esse sonho e não parei mais de estudar. Hoje, além de pedagoga, sou psicóloga, sou psicopedagoga, sou doutora em psicologia social pela Universidade John Kennedy, Buenos Aires, Argentina. Sou terapeuta cognitivo comportamental, especialista em gestão da educação, especialista em terapia de casais, analistas comportamental, coach integral sistêmico, mentora de mulheres e de casais, palestrante nas áreas de psicologia, educação e espiritualidade, empresária e ainda exerço com muita paixão o ministério pastoral. Iniciei o exercício da minha fé cristã na primeira igreja batista em Una, onde tive uma base muito consolidada, junto à minha avó, Lucília Bispo, em memória. Com 16 anos, conheci Marcos Danilo Santana de Oliveira. Casamos com 27 anos e encontro-me casada com ele até que a morte o separe. Após meu casamento, comecei a fazer parte do Ministério Semear. Aos 32 anos, fui consagrada a pastora, a primeira mulher pastora em Una, como liderança feminina. Enfrentei muitos preconceitos e desafios, até apostilas para rebaterem minha consagração. Mas o que não conseguiram foi o que não conseguiram fazer, apesar de duras críticas e afrontas. Foi me parar, pois eu tenho a convicção que foi Deus que me escolheu para o ministério pastoral. E o pastor Evângelos, que se tornou meu líder espiritual, investiu em minha vida de uma forma muito marcante e especial, à frente do Ministério Semear. Iniciei minha liderança feminina, onde ganhei muitas almas para Jesus. Ajudei a restaurar casamentos, batizei pessoas que fizeram aliança com Deus. Apresentei crianças e fui inspiração para outras mulheres se posicionarem em Deus. E em plena pandemia, Deus me deu a graça de liderar a construção do Templo Semear Una, que hoje é um cartão postal para a cidade e uma agência de salvação e cuidado com as pessoas. Quando eu pensei que as dores da minha vida tinham acabado, vivi a maior dor da minha vida em 2023, aos 41 anos, quando eu estava prestes a realizar o sonho de ser mãe. Mas, infelizmente, minha filha nasceu morta. Tive uma eclâmpsia e pensei que fosse morrer. Eu e meu esposo, Marcos Danilo, estávamos juntos desde que tínhamos 16 anos de idade, quase 30 anos juntos. Nossa fé em Deus me manteve viva e o conhecimento que eu já tinha acumulado até esse período foi essencial para manter a resiliência que eu precisava, pois apliquei tudo o que aprendi sobre luto na psicologia em mim mesmo. Vivi o meu próprio protocolo de tratamento de luto, que hoje utilizo com os meus
pacientes em terapia. Assim, e com a fé inabalável em Deus, consegui superar tudo o que estava passando. Superei o luto e comecei a ajudar cada vez mais as pessoas que passam ou passaram por esta situação. Em 2023, recebi uma nova direção de Deus para morar em Deus. Iniciei o trabalho de mentoria para as mulheres. Mentoria essa que já ajudou e ajuda um número significativo de mulheres. Primeiro, creio, destrava a sua mente com ferramentas científicas comprovadas. E agora estou lançando a mentoria Destemidamente, que já tem revolucionado a vida de muitas mulheres. Hoje sou empresária na cidade de Ilhéus e em Lima. Junto com minha sócia e amiga Lídia Viana, desenvolvemos um projeto ousado na construção da escola Perfil.com, que virou realidade e chegou revolucionando a educação nesse, pois trabalhamos 5 pilares importantes para o desenvolvimento das crianças: inteligência emocional, inteligência financeira, liderança, empreendedorismo e valores cristãos. Como psicóloga, atendo em Deus na Clínica Perfil. Clínica essa que idealizei junto com minha amiga Lídia Viana, ainda quando estávamos na faculdade. Hoje, faço parte da diretoria de pastores de Deus. Sou pastora na igreja Semear de Deus, servindo junto com meu esposo ao lado dos pastores Davidson Rodrigues e Liliane Rodrigues. Atendo em Una, no Centro de Atendimento Especializada CAI, uma instituição da Secretaria de Educação, que presta serviço a crianças e adolescentes em vulnerabilidade. A biografia é longa, mas sinto que estou no início de tudo que Deus ainda tem por mim. Andréa Gregório Santana de Paula. Agora a gente vai mais uma música. Depois de uma biografia dessa, né, gente? Chegar, eu tive que respirar assim umas 2 vezes para continuar. Senhor, por mais que eu fale, eu não tenho medo de caminhar. Sinto a insegurança, pois sou ser humano com defeito e imperfeito. Sei que os teus olhos estão sobre mim a me vigiar. Quero ouvir tua voz me dizendo: não temas, sou contigo, só confia em mim. Eu sei que não estou só, pois sinto
Desligado aí? Não, não. O vídeo tá aí. O vídeo tá aí. Enquanto eles tentam colocar o vídeo, eu vou fazer uma fala. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, públicos aqui presentes e toda a comunidade. É com muita profunda alegria e emoção que hoje nesta Casa Legislativa prestamos esta justa homenagem à senhora Andréa Gregório Santana de Paula. A história de vida dessa mulher é uma verdadeira aula de superação, fé, determinação e amor ao próximo. Andréa venceu uma infância marcada por dificuldades e dores profundas e transformou cada cicatriz em força. Encontrou na educação e na fé o caminho para se tornar não apenas uma excelente pedagoga, psicóloga e empreendedora, mas também uma referência para toda a UNA e região. Seu trabalho à frente do Colégio Perfil e do Ministério CMA impacta não apenas o ensino, mas a vida de famílias inteiras. Ela inspira mulheres, fortalece crianças, acolhe vidas com amor e sabedoria e ainda encontra tempo e coragem para ajudar quem sofre com perdas profundas, como ela mesma enfrentou. Pois isso, esta moção de congratulações é mais do que merecida. É uma forma de reconhecimento publicamente que a senhora Andréa é um exemplo vivo de que não há limites para crer, lutar e trabalhar com propósito. Que a sua história continue inspirando gerações e que esta moção seja apenas uma pequena semente diante da grande colheita que Deus ainda reserva para você. Em nome desta casa e especialmente em meu nome, receba nosso respeito, nosso carinho, nossa admiração. Que assim, eu como mulher, eu me sinto muito bem representada por sua pessoa. E eu tenho certeza que as nobres colegas, tanto Valdenise quanto Renilda, também se sentem o mesmo. E esta casa, Andréa, eu falo que precisa ser mais usada. Esta casa, este poder legislativo, é de colher pessoas, é de valorizar as pessoas do nosso município solene. Então, eu sempre, desde quando do meu primeiro pleito, eu sempre faço o convite para que as pessoas venham até esta casa. Sabemos que esta casa é de leis, projetos, indicações, requerimentos, mas é casa de acolher quem vocês escolheram para estar aqui. E sempre fiz,
essas moções, esses títulos que a vereadora sempre deu nesta casa e vai continuar dando, porque Deus me concedeu também mais uma vitória. E a minha vitória também ela não foi fácil. Eu passei por muitas barreiras, mas quando a gente tem um Deus que acredita, Ele não desampara a gente. Jamais. E tenho certeza, sempre falo aqui das pessoas que voltaram, que acreditaram no trabalho dessa vereadora, com humildade, com tranquilidade, com simplicidade. Deus me concedeu mais uma vez estar aqui. E eu me sinto representada por você hoje. E tenho certeza que todas as mulheres que estão aqui presentes, não desfazendo dos nossos homens, né? Porque às vezes tem mulheres que eu vejo também que não querem colocar o homem ao lado. Mas a gente tem que saber que Deus fez o homem e a mulher. Se Deus fosse para fazer só a mulher, tinha feito só a mulher. Mas se Deus fez o homem também tem seu lugar importante ao lado de sua companheira. Então, cada um da sua forma, a mulher também pode estar onde ela quiser, basta ela querer, mas também gosto muito de respeitar o lado dos homens, porque nós somos mulheres, mas tem situações que não dá pra gente, mulheres. Então, por isso que Deus fez a parte do homem, para que os dois ficassem juntinhos, né, Danilo? Igual você está aí juntinho com a nossa pastora Andréa. Conseguiu o vídeo? Então pronto, vamos colocar o vídeo aí para a nossa pastora. Tem uma fala, gente, esse vídeo, eu acho que é porque, deixa eu ver se ele tenta encaixar. Coragem e transformação. Se é por tudo isso que recebeu essa merecida nossa. Algumas histórias não são apenas vividas, são vencidas. E esta é a trajetória de uma mulher que transformou dor em missão e sofrimento em esperança. Andréa nasceu em meio à dor e à luta. Criada por uma mãe guerreira, enfrentou violência, abandono e preconceito desde cedo. Mas encontrou na educação uma ponte para o futuro. Tornou-se professora, coordenadora e pedagoga. E nunca parou de aprender e ensinar. Movida pela fé, transformou sua história. Formou-se em psicologia, terapeuta, mentora de vidas. E se tornou a primeira pastora da cidade de Roma. Ajudou a fundar o Ministério Semear, restaurou famílias, inspirou mulheres, multiplicou a fé e o amor por onde passou. Mesmo diante da maior dor da sua vida, a perda da filha tão sonhada, sua fé não enfraqueceu. Ela levantou-se e continuou salvando vidas. Hoje, Andréa é símbolo de superação, coragem e transformação. E é por tudo isso que recebeu essa merecida moção de aplausos. Os olhos do coração eu vejo perspectiva em você. Isso é caminho. A vereadora agora vai abrir um momento de fala, né, para os vereadores que quiserem passar sua mensagem. Logo em seguida a gente vai ter outras falas. Bom dia, novos vereadores. Bom dia, pastora, psicóloga, empreendedora, Andréa. Para mim, você é uma pessoa sábia,
com sabedoria divina, sensibilidade humana. Você cuida de almas, de coração. Você é um instrumento de Deus para orientar, amar e cuidar do povo de Una. Essas são as palavras, viu, André? Bom dia a todos. Carinho especial aí ao pessoal da Igreja Batista, né? Acho que eu me lembro ali dentro. Só tem gente boa aí. Pastor Divaldo, um abraço, pastor Divaldo, tia Nene. Esse pastor Nilson aqui em unção, que a igreja é tão abençoada, né? Hoje a gente vê pessoas que não congregam mais lá, mas expandiram a palavra de Deus por aí, né? E o exemplo disso é a pastora André, né? Ele continua te abençoando. A gente tem aqui na Câmara 3 mulheres virtuosas, mas também tem nas igrejas, né? A primeira pastora aí, parabéns, mandar um abraço especial para o meu amigo Danilo, para a Marli, família abençoada. Deus continua te abençoando, né, pastora? Viu? Isso aqui é muito merecido para a nossa excelência. Deus te abençoe. Eu confesso que conheço o pastor André, acho que desde sempre, né? Meu amigo Danilo. Mas eu vou usar uma frase, pastora, que os jovens usam: quem vê close não vê corre, né? E quando a gente ouve e assiste uma história dessa, a gente de fato se emociona. E você mostrou que é um exemplo de fé, de dedicação, compromisso com o bem-estar espiritual e social das pessoas. De fato, como o presidente falou, uma mulher sábia que inspira não só as mulheres, mas aos homens também. E existe um ditado que fala: o conselho ajuda, o exemplo arrasta. E você, pastora, é um exemplo de fato para todos nós e para toda a sociedade de Una. Parabéns, vereadora Marijane, por apresentar essa moção. Parabéns, pastora. Parabéns de verdade. Bom dia mais uma vez. Eu comungo muito e compartilho dessa moção. Parabenizo a vereadora Marijane pela iniciativa e dizer para o senhor André que você é um exemplo de superação, de exemplo de mulher negra, que soube superar todas as dificuldades e venceu. Né? Que Deus te abençoe, Deus abençoe sua família, e estou muito feliz de estar participando desse momento aqui com vocês. Viu? Que Deus abençoe, parabéns, Câmara de Vereadores, por essa moção de aplausos. Bom dia, né? Eu sou um dos vereadores aqui que dê esse nome a essas 3 mulheres que representam vocês, mulheres unenses e mulheres do nosso país, do nosso mundo, né? Quando eu vejo isso aqui, esse vídeo aqui da nossa amiga ali, pastora André, e seu esposo, meu amigo Danilo, me faltou até palavras, sabe? E eu tenho dito aqui que vocês, pastores, têm feito um papel que é dever do Estado fazer. Mas Deus deu o dom a cada um de vocês. Isso chama-se superação. Parabéns, Andréa, né? Parabenizar aqui a vereadora Marijane, essas mulheres virtuosas que eu sempre falo, aqui nesta casa, né? Acredito que isso aí é um exemplo de superação, né? Que Deus abençoe cada mulher aqui presente e cada mulher desse país. Eu tenho dito sempre que vocês é a força desse país. Você é a força do crescimento. Deus te abençoe, você e sua família. Que Deus abençoe todos os pastores do município de Una. Bom dia mais uma vez. Confesso que no início teve um ciúmes, né? Quando a pastora Marijane apresentou. Mas hoje, como a vereadora Marijane falou, ela orou, sempre ora e pede a Deus. Eu tenho certeza que Deus que preparou esse momento. Na vida da pastora Andréa, como eu falei, ela não espera de parente, de amigo, de pessoa chegada. Mas sempre Deus prova para ela que é Ele que cuida de tudo.
Cheguei aqui, comecei a escrever. Eu falei, não vou conseguir lembrar tudo, né? Às vezes a gente planeja e comecei a escrever. E aí eu pude observar que o que eu escrevi de vivência é atestando a biografia. Vou começar falando, eu estou muito feliz por este momento importante. Quando eu pensei em falar, o que falar no dia de hoje, logo veio à memória muitos momentos que acompanhei na trajetória da pastora Andréa. Ainda novinha, conheceu o amor da sua vida, muitos não acreditavam no relacionamento, vocês novos, mas ela acreditou. E tive a honra da minha filha ser daminha do casamento deles. Já casou mãe de Carol e Danilo pai. Cuidou com dedicação e amor. Foi criada em uma igreja tradicional, mas um dia entendeu o chamado, contrariando a muitos, mudou de denominação e em pouco tempo foi confirmada a unção pastoral. E eu estava lá presente nesse dia. Mesmo com muita ocupação, continuou estudando, fez mestrado, doutorado. No ano de 2018, a minha filha foi para o ensino médio e eu tive dificuldade, porque a única escola de ensino médio estava tendo muitos problemas. E eu tive que levar a minha filha para estudar em Ilhéus. Encontrei a pastora Andréa junto com o Danilo e falei, pastora, você está pronta para abrir uma escola em Una de ensino médio? Ela olhou para Danilo assustada, como se falou, você contou para ela o meu sonho? E Danilo não tinha falado nada para mim. E aí ela falou, Renilda, eu tenho um sonho de abrir uma escola. Estou orando para isso. Então hoje é uma realidade. Em 2005 foi inaugurada a Escola Perfil. Cuidou de muita gente como psicóloga. Presenciei famílias enlutadas que ela cuidou e ficou sarada. No dia que ela passou pelo mesmo luto, pelo mesmo problema, ela foi criada expectativa na cidade. Como que alguém cuida de pessoas enlutadas quando ela vai passar pela mesma situação? Como será? Em menos de um mês, ela estava em uma live, sangrando, sofrendo, mas dizendo que Deus estava acima da sua dor. E continuou como uma valente mulher, mas declarando que Deus estava acima de tudo. Deixei por último, né? Não é porque é menos importante, mas foi o que marcou minha vida como pastora. Foi quando uma ovelha ficou ferida, foi ferida, rejeitada, desacreditada, isolada. E lá estava a pastora Andréa, passando por situação humilhante. Mas ela não largou a mão da ovelha. Zelou, tirou os espinhos e hoje está uma vida restaurada, respeitada na cidade, servindo a Deus e chamando-a de mãe. Eu quero nesse momento agradecer a vereadora Marijane, porque tinha que ser você. Eu só tinha que estar aqui só atestando isso. Pela sensibilidade dessa noção de paz, eu merecida em dizer, Andréa, que eu te amo muito. Você é muito especial na minha vida. Bom dia novamente a todos. Pastor Andréa, agradecer o compromisso de Marijane, né? Não só com todos os munícipes, mas também com a luta da mulher, né? Essas guerreiras. Informar, eu não lembro bem, mas fui aluno, né? Não sei se foi estágio, e eu fico contente, né? A gente viu o vídeo, você usou a sua dor para acolher outras pessoas que também passaram pela mesma dificuldade. Isso nos mostra o quão grandioso é Deus em nossa vida. Ele nos fortalece para poder acolher, para poder dar uma palavra de conforto. Né? E esse caminho traçado por você é muito lindo, né? Eu sei que é tudo guiado por Deus. São ações educacionais, psicológicas, espirituais e sociais, feitas com muito amor e zelo. Parabéns. Depois de uma biografia dessa, fica difícil falar. Mas, Andréa, eu quero te dizer que tristeza e choro nunca mais, né? E hoje, Andréa, Danilo, Soane, Vandeca, Arnaldo,
Eu voltei há quase 30 anos atrás, a uma certa cozinha, com uma certa mulher, uma mulher de Deus, com um avental e com uma touca na cabeça, fazendo aquele cozido de todo sábado. E eu tenho certeza que essa mulher, junto com sua mãe, Estelita, Lita, ela te deu uma base muito boa. E eu digo que são 3 pilares na vida de um ser humano que garante o sucesso. O tudo, que é Deus, a base, que é a família, trabalho e determinação. Quero dizer que eu conheci hoje a doutora, a pastora Andréa, mulher de várias versões. Já foi ideia, adolescente, professora, coordenadora, psicóloga, Andréa. Esposa dela, né, Danilo? Pastora Andréa e empresária Andréa. Então, falar de uma mulher dessa nos envolve de uma forma e nos espelha que a gente quer cada vez mais crescer e mostrar o potencial que uma tem, o potencial, o que é que a educação pode fazer. A Andréa mostrou isso, que ela poderia ter desistido, poderia ter desanimado lá atrás, mas ela superou tudo. E quero dizer a você também, Andréa, tem um louvor que você já cantou muito, que diz: a minha vitória tem sabor de mel. Eu digo a você que a sua vitória tem sabor de mel, porque Deus é contigo. E quando se cuida, como a Andréa disse, de ovelhas, as portas se abrem, o coração da gente acalma e as portas vão se abrindo e Deus está sempre presente em nossa vida. Às vezes a gente pensa assim que uma porta fechou, mas outra se abre assim, de forma grandiosa. Então, você nos representa como mulher. Sucesso e que Deus continue te abençoando. Bom dia a todos que estão aqui presentes. Eu quero também cumprimentar a pastora Andréa, junto com sua esposa, seu esposo Danilo, desculpa, gente, juntamente com sua equipe do perfil que está aí presente. Eu ouvi a sua história e quase que eu me emocionei aqui, porque é uma história assim, um pouco triste do início, e você mostrou que tudo na vida a gente pode vencer, basta se querer, se esforçar, correr atrás. Você passou por uma situação difícil, familiar, pelo preconceito, e você mostrou que você é uma mulher forte, guerreira, e que tudo vence e consegue quando a gente quer. Você correu atrás, você lutou, você se esforçou. Hoje, para a glória de Deus, você é uma pastora, uma psicóloga, aonde pôde se ajudar e ajudar outras famílias, crianças. Por exemplo, eu tenho um filho autista, a qual você atende, e eu só tenho a agradecer o que você tem feito por ele, estar ajudando uma criança a qual você ajuda não só ele, mas muitas, né, que aqui em Miura tem, crianças autistas. Então, eu só tenho a vir a parabenizar todo o seu trabalho, juntamente com o seu esposo, juntamente com a sua equipe também, na escola Perfil, que é uma referência aqui em Una, onde eu tive o privilégio de visitar a escolinha, onde tudo é perfeito, a sala de aula proporciona um conforto para os alunos, para os professores, além também dos equipamentos,
educativo também para as crianças, porque uma escola não é só giz nem piloto, é sim os equipamentos que podem ajudar as crianças e ao trabalho do professor com eles. Então, só quero parabenizar a você, a Danilo, a toda a sua equipe, por esse bom trabalho que você está desenvolvendo aqui no município de Una. Eu vou falar que você é um exemplo em tudo. É um exemplo como pastora, como psicóloga, como empresária no município. Então, só tenho só a parabenizar a você, a Danilo, com toda a sua equipe. Bom dia a todos. Primeiro quero parabenizar a Mariane, que ela depois de chegar essa mulher aqui na Câmara, essa mulher fizeram um caso de sucesso. E, antigamente não existia essas coisas na Câmara, né? Mas tudo que eu vi a conversa de princípio, o sofrimento dessa menina não é muito fácil não. Tem que ter muita coragem de enfrentar e mostrou que você merece o que você é hoje. E digo a você, e serve de exemplo para muitos que estão por aí que não fizeram o que você está fazendo. É só a minha palavra. Gostaria de convidar a representante da escola perfil.com, Jogbed, para falar um pouquinho. Bom dia a todos. Quero saudar a todos os vereadores. Em nome de Renilda Teles, a minha vereadora, a minha representante. Quando eu vejo qualquer problema, eu falo para ela, você é minha representante, você tem que resolver. Esse é um dia feliz. Nós estamos aqui porque Deus tem proporcionado para nós esses momentos. Tem um versículo da Bíblia, no Salmo 116, o versículo 12, que diz que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Eu acho que essa deve ser a pergunta de Andréa nesse momento. O que ela pode fazer? Porque esse momento é o próprio Deus que reserva para os seus filhos, para os seus servos, para aqueles que dedicam a sua vida em cuidar das outras pessoas. E eu sinto orgulho de fazer parte da equipe Perfil, de estar na escola todos os dias. E no Dia das Mães, no nosso evento, eu falei para as mães que eu queria que elas vissem como que a Andréa trata os filhos dela todos os dias ali na escola. E eu queria que todos vocês vissem. E, inclusive, esse é um convite. Se você ainda não conhece a nossa escola está de portas abertas para que você vá lá e conheça a nossa estrutura, os nossos professores, nosso projeto pedagógico e tudo que a gente trabalha ali todos os dias com aquelas crianças. Eu vou falar um pouco da Escola Perfil para que vocês entendam o que está no coração de Andréa, porque a escola é o reflexo do que está no coração dela. Nós somos uma escola diferente, trabalhamos pilares importantes que vão mudar, não somente agora, mas o futuro da sociedade unense. Daqui a 20 anos, sempre quando eu apresento a escola para algum pai, eu falo, daqui a 20 anos, os vereadores dessa cidade serão alunos da Perfil. Os empresários dessa cidade serão alunos da Perfil. Os cargos de responsabilidade dessa cidade, quando você for conversar com eles estudaram lá na Escola Perfil. Porque a Escola Perfil está mudando toda uma geração. Toda uma geração. Nós trabalhamos pilares importantes como inteligência emocional, educação financeira, empreendedorismo, liderança. Os nossos alunos são protagonistas da sua própria história. E tudo isso que eu estou falando foi algo que nasceu no coração de Deus e foi revelado para uma mulher forte, capaz, sensível de realizar tudo isso. Andréa, ela é notada onde ela passa. Se ela chegou, as pessoas vão saber que ela está ali, porque ela muda a vida das pessoas que estão no mesmo ambiente que ela. E eu digo isso porque eu tenho 6 meses trabalhando com ela e nesse convívio muito próximo. A minha vida já mudou, a minha forma de pensar já mudou, a minha visão já mudou. Nos primeiros dias que a gente estava ali trabalhando na escola,
Eu estava conversando com o Renilda e ela perguntou para mim, e aí, Jacabé, você está achando o quê? Eu falei, tá cansativo, tá puxado, mas tá bom, porque eu sou do lado de alguém que pode me ensinar e mudar a minha vida. E isso é importante. Daqui a 20 anos, Una não será a mesma. Daqui a 20 anos, a educação de Una vai ter marcado na sua história a escola Perfil. Uma escola que abriu e mudou as gerações. Não somente pela educação, mas porque não é somente uma escola. Ali é um propósito. É um propósito. Nós ensinamos o que ninguém mais ensina. Nós ensinamos algo que está afirmado na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é a verdade. E a verdade, ela é capaz de mudar a vida de qualquer ser humano, de qualquer pessoa. Então, glória a Deus pela sua vida, Andréa. Deus seja louvado. Porque você tem sido um equipamento de Deus para transformar vidas. E eu sei que você tem trabalhado incansavelmente. E eu sei, porque eu estou lá dentro. Você não tem medido esforços para a realização desse projeto, que é um sonho do seu coração, mas que veio do alto, para mudar essa geração. Então, parabéns. Neste dia, você recebe honras públicas nesta casa para validar aquilo que Deus já falou com você. Para validar aquilo que Deus já colocou no seu coração. É somente para isso. Para validar todos os sonhos e projetos. E você entender que mesmo na dificuldade, Deus está com você. Porque foi Ele quem realizou isso. Parabéns. Amém. Ô, glória! Recebo! Gostaria de convidar aqui nosso diretor desta casa, que não poderia ficar de fora, né, dessa homenagem à nossa pastora Andréa. Obrigado, vereadora. Senhor presidente desta casa, senhores vereadores, eu saúdo todos em nome da vereadora Marijane e desejo a paz do Senhor Jesus Cristo com todos nós. Hoje ficará registrado em letras indeléveis nos anais desta casa esta linda homenagem à doutora Andréa Gregória Santana de Paula. Andréa, você faz parte da nossa amizade há mais de 30 anos. Vimos você, eu e Dona Cida, vimos você menina, estudante, professora concursada da prefeitura, pedagoga, professora na cidade e no campo, psicóloga, pastora, mulher empreendedora em educação, fundadora da escola Perfil.com no bairro Santa Rita. Especializou-se em pedagogia na longínqua cidade de Buenos Aires, na Argentina. Doutora Andréa é uma mulher abnegada e fez da sua vida um sacerdócio em bem servir à comunidade unense. Como a rainha Esther de Suzã, que defendeu o seu povo com muita galhardia. Doutora Andréa, você é uma mulher virtuosa, casada com o senhor Marco Danilo, nosso amigo, exerce as suas funções como servidora deste município, como psicóloga e ensina ao ser humano a entender e coexistir com o não que o mundo nos dá, mas que hoje recebe o sim do reconhecimento dos membros do Poder Legislativo, representantes máximos do povo de Una. Parabéns, doutora Andréa Gregória, parabéns à Câmara de Vereadores, que presta esta justa homenagem a uma mulher nota 10. Portanto, quero agradecer aqui à vereadora Marijane, que ela entrou na minha sala e disse assim: senhor diretor, nós vamos fazer uma homenagem a uma pessoa muito especial. Eu disse: trata-se de quem? Da sua amiga, pastora Andréa. Muito bem, vamos elaborar esse projeto e, quiçá, a Câmara toda vai aprovar. E parabéns à Câmara, parabéns, doutora Andréa. Você hoje é uma mulher virtuosa da cidade de Una. Parabéns, muito obrigado. Vocês sabem as palavras. Gostaria de convidar o esposo
da pastora Andréia Gregório, Danilo. Senhor presidente, nobres vereadores, autoridades presentes, amigos, familiares, senhores e senhoras, em especial a vereadora Marijane, para proporcionar nesse momento essa oportunidade aqui. Bom dia a todos. Vou falar um pouquinho da psicóloga, da doutora, mas depois vou falar como esposa, gente. Com o coração cheio de orgulho, emoção, gratidão a Deus, que eu venho a esta tribuna hoje falar de uma mulher extraordinária, minha esposa, amiga, pastora, empreendedora, Andréia Gregório. Receber uma moção de aplauso é uma honra que reconhece a trajetória, o esforço, o impacto que alguém causa à sua comunidade. Dela, essa homenagem é mais do que justa. É um testemunho da luz que você espalha onde você passa. Dela, você tem uma dedicação, uma mulher que constrói pontes, que transforma os lugares por onde anda e que faz da sua vida um instrumento de serviço próximo. Como nos ensina a palavra de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas, seja na doação profissional, no compromisso com a educação, na luta por causas sociais, ou simplesmente na maneira como trata cada pessoa com respeito, empatia e amor. Você deixa marcas profundas e positivas. Em tudo isso com humildade, fé e confiança a Deus. Mas, para além de cidadão exemplar, fala aqui como marido. Conheço uma mulher que acorda todos os dias com oração nos lábios, que enfrenta os desafios com coragem e joelhos dobrados, que cuida da família com ternura e que, mesmo cansada, nunca perde o sorriso, a esperança e a fé. Dela, sua vida é o testemunho, você é sal, você é luz, como Jesus nos ensinou. Esta moção não é apenas um reconhecimento público, é o reflexo da admiração de uma cidade inteira por alguém que representa valores cristãos com dignidade, coragem e coração cheio de amor. Parabéns, meu amor, que essa homenagem seja mais um capítulo da linda história que Deus está escrevendo com você. Saiba que estarei ao seu lado, orando, apoiando e amando sempre. A Deus seja a glória e a você, meu amor, todo o meu respeito e gratidão. Muito obrigado a todos. Eu te amo. Quero agradecer aqui também, gente, só o sabor do protocolo. Agradecer a minha mãe que está ali, viu? Marli, criou esse filho maravilhoso aí para Andréia. Coisa boa. Vamos aí, minha Neivinha. Nem sempre o que Deus vai fazer tem a ver com o que eu estou pensando e esperando. Ele sabe o que é melhor pra mim, Ele sabe o que irá fazer. Nem sempre o que Deus vai fazer tem a ver com o que eu estou pensando e esperando. Ele sabe o que é melhor pra mim, Ele sabe o que irá fazer. Porque Ele faz infinitamente mais
infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Mais do que pensei, além do que sonhei, surpreendentemente realizou em pouco tempo. Não importa a hora, se queres, tudo é possível. Mais do que pensei, além do que sonhei, surpreendentemente realizou. Não importa o tempo, não importa a hora, se queres, tudo é possível. Infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Gostaria de fazer um convite à nossa amiga, pastora, psicóloga. A gente não poderia deixar de não ouvir a voz dela, né, gente? Para fazer esse encerramento aí. Venha, minha pastora Andréa. Eu quero saudar a essa casa em nome, eu uso o nome da vereadora Marijane para saudar todos os vereadores. É mais do que justo, porque ela moveu essa moção com tanta emoção e eu sinto-me feliz. Obrigada também ao senhor presidente e a todos os vereadores, porque Mari, ela só conseguiu mover porque vocês foram unânimes nisso com ela. Cada um de vocês reconheceram a minha trajetória, reconheceram a minha história. E hoje eu estou aqui em vida, recebendo uma homenagem como essa. As pessoas deixam para homenagear os outros quando os outros vão embora. E essa casa parou hoje pela manhã para fazer isso para mim. E eu estava ali olhando e celebrando com o meu coração e pensando, isso realmente está acontecendo. Eu estou vivendo isso em vida, eu estou vivendo isso. Quando eu vi o pastor Edvaldo Santiago abrindo esse momento, não poderia ser outra pessoa. Se hoje eu sou a estudiosa que eu sou, foi porque ele me incentivou, ele me ajudou, ele que celebrou meu casamento também. E tia Deminha sempre ali ao lado dele me acolhendo. Eles me ensinaram os primeiros passos de fé. Não poderia ser diferente, não poderia ser outra pessoa a não ser Neiva ali tocando e louvando. E cada um de vocês, né, que estão aqui para esse momento tão especial. E eu quero, o meu coração está muito grato
por essa homenagem. E aqui não é um ponto final, muito pelo contrário. Isso aqui vai me motivar, está me motivando a nunca retroceder, a nunca parar, a continuar, a ir mais longe, a ajudar, a estender as mãos daqueles que precisam, a ser a serva de Deus que o Senhor espera, a pastora que o Senhor espera que eu seja. E esse momento que vocês fazem aqui, proporcionado através da vida da vereadora Jamarijane, pode ter certeza, vai impactar ainda mais a vida de outras pessoas. Porque se eu já estava tão disposta a fazer a diferença na vida dos outros, a transformar a vida das mulheres, a cuidar das pessoas, agora ainda mais com essa motivação, com essa honra que vocês estão proporcionando para mim em vida. Quando eu estava ali, eu estava pensando em quantas lutas, em quantas dores eu passei, em quantas calúnias, em quantas trajetórias dolorosas, e como vale a pena a gente não desistir, como vale a pena não olharmos para trás, como vale a pena a gente persistir, prosseguir, mas principalmente como vale a pena confiar em Deus, independente do que aconteça nas nossas vidas, como vale a pena entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor. Tiago 1,17 diz: dou graças a meu Deus por tudo que recebo e reconheço que toda boa dádiva vem do alto, que essa honra sirva para refletir a luz dele em tudo que eu vier fazer. Que assim seja. Eu louvo o Senhor por cada amigo, por cada colega de trabalho, do CAI, irmãos, colegas de trabalho da Perfil.com. Louvo a Deus por vocês. Mas, em especial, quero saudar uma pessoa que fez toda a diferença na realização da Perfil.com, que é o mestre de obra Elmo. Se coloca de pé, Elmo, que eu quero pedir com licença essa casa. Eu quero pedir que essa casa aplauda a vida de Elmo. É o nosso amigo por esse domingo. Elmo, ele organizou e ele colocou a mão na massa, ele fez acontecer a Perfil em 3 meses. Ele ficava lá até de madrugada e não era por causa de dinheiro. É porque ele estava movido pelo Senhor, pela causa que a Perfil levanta. Quando eu via Elma agindo daquela forma, as pessoas passavam lá: como pode um pedreiro, altas horas da madrugada, fazendo, construindo, com tanta alegria. Era com muita alegria que Nil fazia cada detalhe, era com muito amor. Ele sentia que Deus estava presente naquela obra. E é inevitável ver que foi realmente o Senhor que fez tudo aquilo acontecer. É inevitável. A gente olha e vê que cada detalhe da Perfil.com foi o Senhor que desenhou. Então eu louvo a Deus porque Ele me escolheu para ser usada, para implantar essa escola na cidade de Una, junto com a minha amiga Liliana. E eu louvo a Deus pelo apoio de vocês e por vocês abrirem esta casa com essa honraria, que é muito mais do que eu imaginei que eu pudesse receber. Muito obrigada, senhores vereadores, muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a todos os amigos aqui, muito obrigada ao meu esposo, tão amado, tão incrível, é minha vida, é a pessoa mais importante na minha vida. Muito obrigada à minha família, cada um de vocês, São Vandeca, Val, muito obrigada, minha sogra que cuida de mim como mãe, e obrigada a você, vereadora. Eu não tenho dúvida que foi o Senhor que fez isso, porque se Ele fizesse através de Caldenise, seria uma família, honrando. Se fosse através de Renilda, seria porque ela é irmã, porque ela foi minha vereadora. Mas Deus falou com você, usou a você, e eu nunca vou esquecer do que você fez pela minha vida. Então eu louvo o Senhor e te agradeço. Meu coração grita de gratidão, e eu oro para que tudo dê certo na sua caminhada e na caminhada de todos os vereadores que pararam para fazer esse momento em celebração à minha vida. Muito obrigada, em
nome de Jesus eu agradeço. Hoje eu chorei, viu? Andréia, continue de pé, a gente vai fazer a entrega da placa da moção. Queria chamar o presidente Uba para poder entregar junto comigo. Como a pastora mesmo, Andréia, falou que a gente precisa homenagear as pessoas em vida, porque fica guardado, fica registrado. E esse papel nesta casa sempre é o meu pensamento. Lembre em vida, ame em vida, fale eu te amo em vida, porque depois que a gente perde pode ser tarde. E se nós temos um momento de agradecer, de falar, é esse, porque o dia de amanhã não pertence a nenhum de nós. Tenho alguns agradecimentos que eu tenho que fazer, mas eu vou voltar ali pro plenário para fazer. Mas Andréia, receba com amor, com carinho, em nome de todos os nossos nobres colegas vereadores. Sem eles também nós não conseguiríamos realizar. E essa casa, graças a Deus, as minhas moções, os meus títulos, eles estão sempre ao meu lado, me incentivando. Também falo com eles, estou à disposição para poder ajudar cada um de vocês que queiram realizar. A gente tem uma parceria muito boa. Sem a parceria dos colegas, a gente também não consegue caminhar. Todo mundo precisa de todo mundo, ninguém consegue andar só. Então esse é o recado que eu deixo. E o meu carinho, hoje você fez orar bastante, mas foi por uma boa causa. Eu peço a salva de palmas para Obrigada, pastor. Obrigada. Deixa eu fazer alguns agradecimentos aqui. Gostaria de agradecer a Deus por esse momento, agradecer aos meus filhos que estão sempre ao meu lado. A família ela é a base de tudo. Sem a família a gente não consegue caminhar. Então agradecer ao meu filho Alan que está ali no fundo, quietinho, Alisson que está ali também, Enzo. Então eles são minha base. Agradecer aos funcionários desta casa. Hoje também está à disposição, tanto na água, no cafezinho, acolhendo as pessoas que chegam até esta casa, casa do povo. Agradecer a minha assessora Juliana. Agradecer a comunidade unense. Agradecer a Neiva, que quando eu fiz o convite a ela, falar de André é muito fácil. Falei, eu vou deixar por sua conta, viu? E aí, eu sei que ali é Deus usando. Deus, minha assessora ontem falou bem assim, Mari, tem que ser assim, assim. Falei, pronto, beleza. Mas quando chega lá, Deus conduz de outra forma. Nem sempre tudo que a gente programa
é da forma que a gente quer, e sim da forma que Deus conduz. Então, quando eu chego aqui, Catinha, Marilda ali, gente boa, né? Ele que me conduz, o Espírito Santo me conduz, porque eu já chego orando, tudo que eu quero realizar primeiro, eu peço proteção a Ele, para poder as coisas saírem não da minha forma, e sim da forma que Deus espera. Agradecer também ao pastor Edivaldo, que ontem à tarde eu liguei para ele e, rapaz, eu não posso deixar de me chamar o pastor Edivaldo. Aí saí aqui rapidinho, de tarde, tomei um cafezinho, foi dele. Batemos um papinho bom, falei, pastor, eu não estou aqui pela vereadora Marijane, mas quem me conduziu aqui em sua casa foi Deus. E eu preciso que o senhor esteja amanhã para me ajudar a realizar essa homenagem da pastora Andréa. E tenha certeza, Andréa, que todas as pessoas que estão aqui, nesse momento, não foram escolhidos nem por mim, nem por você. Foram escolhidos por Deus. Tenho certeza disso. Então aqui eu peço obrigada a todos os colegas, novos colegas e a comunidade, que Deus possa nos proteger, nos livrar de todos os males e continuar representando o nosso povo nesta casa, cuidando do nosso povo. Falo sempre que essa casa aqui é do povo e está sempre à disposição de cada um de vocês. Fica aqui o meu carinho pela presença de todos vocês que vieram, que ficaram aqui até agora. E é assim, encerro minha fala por hoje. Pastor da Andréa, a Câmara Municipal tem a honra de conceder essa moção de aplausos, a senhora, que é uma pessoa insensável, com compromisso, tem um cuidado integral ao ser humano. Essa Câmara está de portas abertas, como a Tiane disse, a Casa do Povo está de portas abertas para a senhora. Volte mais vezes, tanto a senhora como o pessoal maravilhoso que veio para a senhora, certo? Volte mais vezes. Nada mais a tratar, essa encerrada essa sessão. Agradeço a presença de todos os senhores e senhoras presentes e convido todos para a próxima sessão, que será dia 12 de agosto. Dia 12 de agosto.